10 anos atrás, um grupo de brasileiros, cientistas de vários campos, homens públicos, intelectuais, que sonharam no CGE, né? E ele se materializou. A fundação do CGE não foi um fato isolado. Eu acho que ele veio dentro de um pacote. A área de ciência e tecnologia começava a vislumbrar que aquela agenda tradicional, ela não era mais suficiente, ela não era mais adequada. O mundo estava evoluindo de uma maneira muito acelerada e cada vez mais ciência, tecnologia e inovação estava no seio, no foco. De repente se abrem oportunidades para a ciência e tecnologia enormes. Se sentia assim até um pouco tonto, tendo em vista as inúmeras possibilidades que poderiam ser atacadas. A gente poderia fazer melhor usando essa capacidade instalada que o Brasil tinha criado. Não se trata de criar uma instituição grande para tomar decisão, mas como é que você mobiliza essa inteligência para fazer isso? Realmente fiz um esforço extraordinário, como eu creio que todos os ministros fazem ao entrar, né, no sentido para entender o funcionamento da área de ciência e tecnologia, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, adaptar o Ministério a essas necessidades. O clima na comunidade científica e o ambiente de discussão com os empresários era muito conflituoso. A gente vinha de um período com um déficit de financiamento da pesquisa muito grande. Então eu pedi ao presidente Fernando Henrique que convocasse uma reunião entre nós, o Pacheco também estava presente, e o ministro da Educação, que era Paulo Renato. O presidente Fernando Henrique sabia onde estava o dinheiro. A ideia era que você tivesse uma instituição que pudesse contribuir para a melhor utilização de recursos que estavam começando a fluir para a ciência e tecnologia. A ideia da criação dos fundos setoriais, representando um volume expressivo de novos recursos, de novos valores que seriam destinados à ciência e tecnologia, havia a preocupação de que esses recursos fossem otimizados da melhor maneira possível. Com essas diretrizes, aumento de escala, gestão compartilhada do sistema, olhar para o futuro, nós fomos desenhando o que seria essa instituição. Optou-se pela elaboração de um projeto de assistência preparatória com o PNUD. Eu lembro bem, as primeiras reuniões que tivemos convocando os presidentes das fundações de pesquisa, os pesquisadores líderes, os reitores e os empresários, a gente saía andando pelo Cerrado, pensando no país do futuro. Foi interessante. Trabalhavam até 5 horas da manhã, viam o sol nascer. Teve um dia que eu soube que eles viram o sol nascer naquele Cerrado, Brasília, com aquele céu azul. Iniciou-se ali a sementinha do CGE. Na segunda Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, nós adicionamos inovação. Foi a primeira vez que a palavra inovação entrou de fato na agenda nacional. A contribuição da segunda conferência foi chamar a atenção para a mudança de patamar no Brasil, na área de ciência e tecnologia, e criar novos instrumentos, novas ideias, novos desafios e mapear esses desafios. Havia um clima extraordinariamente positivo, um apoio das pessoas com relação à criação do centro. A ideia de você colocar isso dentro da conferência foi a maneira que você encontrou para garantir uma legitimidade e ampliar o número de participantes desse processo de decisão. E eu acho que isso foi bem atingido. As principais lideranças científicas do Brasil participando da Assembleia, elegemos Evandro presidente do CGE, na primeira gestão do CGE. Foi numa sexta-feira à tarde, então já tem os inevitáveis problemas de avião, as pessoas indo embora. Mesmo assim foi possível manter numa Assembleia absolutamente democrática, aberta, 600 pessoas que elaboraram o estatuto e a criação do centro. Eu fiz parte da mesa e me lembro até hoje de que eu, num arroubo lá de eloquência, eu disse que era um momento histórico. De qualquer forma, mostrou o entusiasmo que nós tínhamos na época
pela criação desse organismo que hoje está aí, veio para ficar. Temos que pensar em criar uma instituição que seja líder dentro do Ministério no sentido da inovação. No sentido da inovação, não apenas inovação substantiva, mas a inovação administrativa. A assembleia final da conferência, então, foi estabelecida e criada a associação civil, né, privada, com pessoas que voluntariamente se filiaram e fundaram o CGE. Depois, então, que ela foi qualificada pelo governo como uma organização social e ganhou uma institucionalidade. Dentro da instituição tem uma instância muito importante, que é o Conselho de Administração. E o professor Krieg fazia daqueles momentos um espaço de reflexão muito profunda do sistema de ciência, tecnologia e inovação. Todo o universo dos atores que fazem ciência, usam ciência ou financiam e estão responsáveis por política de ciência estão lá. É conhecimento do conhecimento, conhecer onde estão as pessoas e onde está o conhecimento e fazer com que este conhecimento sejam colocados a serviço da sociedade. São só instituições de alta qualidade que podem se dar o luxo de ser uma organização social, de dizer eu tenho qualidade, eu vendo qualidade e mais, presta conta. Um caso interessante ocorreu exatamente na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Havia um questionamento muito grande por parte da nova direção do Ministério com relação ao modelo de organização social. Foi um período em que algumas pessoas não tinham até então entendido exatamente a importância, a relevância do papel do CGE para a sociedade. Quaisquer que sejam as perspectivas, essas épocas de mudança são épocas de grande incerteza. Nós nos preparamos do centro no final de 2002 para que eventualmente fosse necessário descontinuar. Foi importante naquele momento a mobilização da comunidade, particularmente a Academia Brasileira de Ciências deixou muito claro de que dava total apoio ao CGE. E aí, naquele momento, por intermédio do atual presidente da FINEP, Glauco Arbix, nós tivemos uma reunião com o ministro Gushiken. A partir dali, as coisas fluíram normalmente dentro do governo. O CGE teve sua missão reiterada. Nós trabalhamos muito de perto com o próprio presidente Lula em diversos temas de natureza estratégica. Como é que se dava esse contato com o presidente da República? O exemplo que eu achei mais extraordinário foi um emissário do Papa, no momento em que se discutia no Congresso célula-tronco. O presidente ia receber o núncio apostólico e o núncio iria questioná-lo sobre clonagem humana. Então nós recebemos esse pedido às 12 horas e 20 minutos e o presidente iria receber o núncio às 13 horas. Nós tínhamos 40 minutos para montar todo o dossiê sobre o que é a problemática em todas as suas facetas. E ultrapassada a fase inicial de inserção, o CGE hoje tem consolidada a sua missão, a sua percepção, a sua utilidade dentro do sistema de ciência, tecnologia e inovação brasileiro. Tem duas coisas interessantes. Evoluímos em recursos, em meios, né? Na agenda, portanto, nos deveres e responsabilidades com dar respostas em várias frentes, mas também nos aparelhamos, nos capacitamos com novos ferramentais, exploramos articulações internacionais importantes para trazer competências novas, para abrir novas áreas de trabalho dentro do centro. É uma instituição que se beneficia de ter um ethos interno, profissional muito bom. É um ambiente de trabalho muito bom, as pessoas gostam do que fazem. Ele contamina um pouco pelo entusiasmo de quem faz o CGE e pela percepção que as pessoas, ao começarem a interagir com o CGE, elas começam a ter que o setor de ciência e tecnologia, nossa, é muito maior do que eu pensava. Perceber como é que a natureza do CGE, a sua missão é uma missão apaixonante. É uma instituição necessária, no sentido forte, filosófico, né? Nec esse é aquilo que não pode ser de outra forma. O CGE era classificado pelo Ministério como
uma unidade de pesquisa que estava no organograma do MCT lá embaixo. Então eu fiz uma alteração no organograma, de tal maneira que o CGE ficou logo abaixo dos escalões mais altos do Ministério, ao lado do CNPq, da FINEP, das outras agências, da Agência Espacial e da Agência Nuclear, e eu coloquei o organograma no centro. O CGE ajudou enormemente o Ministério, não só de suporte, mas principalmente influenciando nas políticas, colocando pontos de contribuição para a elaboração dessas políticas e principalmente nos ajudando a perceber como interagir com os diversos atores que estão certamente próximos a essa temática de ciência, tecnologia e inovação. E o que é consolidar uma instituição? É fazê-la útil, reconhecida. Você vê essa plasticidade do real, você vê o sonho se materializando em resultados, uma coisa de tirar o fôlego, é muito emocionante. Fez em 2005 um estudo de avaliação sobre o etanol no Brasil, potencial de crescimento da produção, necessidade de incorporar inovação. Para que a gente avançasse nas novas tecnologias e o Brasil mantivesse uma posição de liderança global como desejava, a gente precisava ainda incorporar muita ciência básica. Era muito conhecimento sofisticado e precisava então ter uma agenda estratégica de pesquisa para isso. E o centro então foi indicado como uma necessidade. O CTBE, na realidade, nasce graças a um estudo prospectivo feito pelo CGE. O CGE tem uma coisa importante, ele não atua apenas com seus quadros técnicos, que são um quadro relativamente pequeno, ele articula, como eu disse antes, a inteligência nacional. O CGE tem sido um parceiro incansável na construção daquilo que chamamos o Plano de Ação de Ciência e Tecnologia. Foi protagonista de 2 conferências nacionais que tiveram um impacto muito grande para a construção dessas políticas públicas, especialmente no tocante à formação e à capacidade da infraestrutura laboratorial, mapeando a dimensão da pesquisa científica no Brasil. A 4ª Conferência Nacional, ano passado, que foi um evento de grande escala. Eu diria que essa é uma linha de ação que o CGE tem feito com bastante, eu diria assim, que além de ser relevante, ele tem feito cada vez com o melhor resultado. Saber que as pessoas podem ter acesso aos trabalhos, às pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil por meio das nossas publicações e da revista, isso é muito gratificante, isso não tem preço. Sempre encontrei nas publicações do Centro informações muito úteis e visões muito inspiradoras sobre esse campo no Brasil. O CGE, ele ocupou um espaço fundamental de integração dos atores, todos os atores que participam do processo de inovação, academia, as empresas e o governo. E sem essa integração dos vários atores, seria impossível a gente ter, na velocidade que nós precisamos, o avanço da inovação no Brasil e, portanto, também a garantia da competitividade das empresas e do país. Eu acho que, no caso brasileiro, um país com essa fantástica biodiversidade, né, se impõe um compromisso com um desenvolvimento sustentável. Então vamos precisar de um planejamento adequado, vamos precisar de uma gestão de qualidade, vamos precisar que essa inteligência que o CGE é capaz de congregar, né, seja rapidamente colocada a serviço do nosso país para que a gente efetivamente deslanche, emerja. O estudo que é um exemplo virtuoso do papel do CGE foi o estudo feito para as OEPAs. Por que ele é virtuoso? Você fecha o ciclo desde a concepção, desde a sua natureza, desde como o estudo é demandado, até a sua finalização, ou seja, que é a recuperação de um sistema de pesquisa que é absolutamente fundamental para o grande suporte da nossa economia atual, que é o agronegócio. Esse estudo foi, então, fortemente utilizado por determinação da Presidência da República, do presidente Lula, do ministro da Agricultura, dentro de um PAC Embrapa para um investimento de mais de 300 milhões. O CGE está aí para isso, lidar com essa complexidade, transformar coisas complexas em coisas simples, que o tomador de decisão entenda, compreenda, perceba e haja.
agropecuários. Quais são as expectativas desse novo projeto? Acho que esse é um projeto que vai fazer uma grande transformação no padrão de gestão e na visão de governança do Estado brasileiro. Nós vamos ter uma sala de situação, onde nós vamos governar o Ministério por indicadores de desempenho, de gastos com pessoal, administrativos, mas também indicadores daquilo que a gente produziu. Toda a construção desse caminho está sendo feito com participação decisiva do CGE. Tem outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, é esse aspecto da internacionalização do centro. Eu colocaria também esse como um dos destaques do futuro. Né? Qual será a nossa agenda, olhando para os países da América Latina, olhando para, eventualmente, os países da África também, que nós temos um interesse dessa cooperação sul-sul, e outros países que fazem parte da nova geopolítica. Eu acho que por aí já vamos ter uma agenda bastante cheia. Aumentar o investimento privado em inovação no Brasil é uma tarefa que talvez seja o dever de casa número 1 do sistema nacional nesse momento. E a possibilidade de transformar isso em inputs para a melhoria da qualidade de vida no país, dos cidadãos brasileiros, é, a meu juízo, o principal desafio nesse momento. O grande desafio futuro do centro é pensar como é que o Brasil vai mudar de paradigma tecnológico. Porque se você não criar sua própria base de expansão de competitividade, de criação de conhecimento, você não disputa mais no mercado internacional, você vai ficar para trás em tudo. O desafio do CGE daqui para frente, eu acho que é se consolidar cada vez mais, nacionalmente e internacionalmente. E é importante que a instituição se mantenha nessa linha da inovação institucional, da inovação de programas, porque há muita coisa nova para fazer, muitos ângulos novos que devem ser explorados, né? Muitas dimensões novas desse processo de crescimento. A gente conseguiu coletivamente construir esse sentimento de que é um jogo interessante e que cada jogador que participa de alguma partida, de repente, ele quer voltar a participar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A mensagem que eu tenho é essa mensagem de entusiasmo. A nossa geração fez algumas coisas, a geração atual vai fazer outras, e eu acho que então é isso, tem que passar para as gerações futuras. Porque da mesma forma como há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de me integrar a uma equipe, tá, que estava trazendo as discussões, os debates, e aquilo me apaixonou, que o CGE seja acolhedor, que ele traga esse jovem, porque com certeza esse jovem vai ter muito a contribuir e vai se apaixonar também pela instituição. Que ele continue sendo um órgão independente, como uma peça fundamental para que o Estado brasileiro cumpra a sua missão de desenvolver a nossa sociedade para ser mais justa, gerar riqueza, emprego de alta qualidade. Foi um momento muito... não se repetiu, no caso da minha biografia. Dos outros não sei, mas não tive nunca uma recompensa, né? Uma gratificação tão grande por ter realizado, participado, ajudado a fazer, orientado esse processo. Gosto muito do slogan do CGE, na comemoração destes 10 anos. Né? CGE, onde o futuro está presente. Né? Presente significa mais do que a gente pensa no futuro, a gente realiza no presente algumas das coisas que o futuro promete. Tem hoje milhões de brasileiros que sonham um futuro do Brasil. Uma sociedade mais igualitária, com níveis de bem-estar mais elevados, uma integração regional mais intensa, um país que ocupe um lugar mais nobre no cenário mundial, que possa contribuir para um mundo melhor. Né? Este é o sonho de muitos brasileiros. O papel do CGE é tornar esse sonho, junto com outras instituições, tornar esse sonho uma realidade.